Bem, hoje vamos meditar no texto de Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Nós vamos tomar este texto como base da nossa meditação desta noite. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus revele para nós a sua palavra, principalmente esse assunto tão importante que é Cristo em nós, Cristo dentro de nós, Cristo nossa vida. Que Deus revele para nós esta verdade. Estamos vivendo dias difíceis, em termos espirituais principalmente, em que a doutrina de Cristo e a sua obra na cruz está sendo muito atacado pelos inimigos do Evangelho. E Paulo, ele era centrado em Cristo e na sua obra na cruz. Quando você não entende isso, quando você não entende bem essa questão de Cristo, da pessoa dele, quem ele é, o que ele fez por nós, sua obra na cruz, então você está aberto para todo tipo de heresias, porque a pessoa de Cristo está sendo renegada à margem, está ficando ao lado. Quando ao lado? Porque parece que já está fora. Estamos vivendo um período muito parecido com a igreja de Laodiceia, quando Jesus chega e diz: eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta, estou do lado de fora e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos para esta verdade central aí da pessoa de Cristo, do Evangelho, da obra de Cristo principalmente. Há muitas canções no âmbito da igreja que falam de Cristo ao lado do crente e o crente ao lado de Cristo. Tem até um que diz: se tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado. Bem, são duas coisas que a partir da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo não se sustentam mais. Agora nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Depois que Deus criou o homem e a mulher, deu-lhes o Éden, o jardim. E no Éden, o homem tinha comunhão com Deus, comunhão com o Deus da criação, com o Criador. Havia uma relação de afeto, de amizade, de intimidade correspondida. E isto é muito bom, é maravilhoso você ter essa relação com Deus, com o próprio Deus. Era uma época de festa, com celebração da comunhão e do gozo, já que Éden, o nome do jardim, significa prazer, delícia, mas o prazer de Deus,
a delícia de Deus. No Éden, notamos que o sentido de vida entre o homem e Deus era de comunhão, era um sentido de comunhão. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, primeiramente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você vê que Deus formou o homem, e Deus está conversando com este homem. Está conversando. Isso é comunhão, isso é amizade. Deus está conversando e Deus está colocando como que devia ser as coisas por ali. Ele lança a sua palavra, ele está conversando com o homem. No versículo 19... Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Quem deu nome aos animais foi Adão. E Deus conversou com Adão. Ele disse: Adão, eu quero a sua parceria. Você me ajuda aqui, você coloca nome nesses animais. Então você está vendo um Deus que está dialogando, que está conversando, porque é um Deus que gosta disso. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. É aí que entra a mulher. A mulher vai vir à existência agora. E ela vem. E aí a comunhão ainda fica melhor ainda, né? Porque agora é a comunhão de Adão com Eva, sua mulher, e ela com a comunhão com Adão. E Deus está nisso. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso, a sua versão diz que Deus andava. Tem uma versão que eu anotei aqui, que Deus passeava, e eu gosto desta expressão. Ouviram a voz do Senhor, porque aqui eles já tinham feito a besteira, né? Já tinham pecado. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava. É um prazer. Deus passeava. É um divertimento. No jardim, pela viração do dia. Parece que Deus, na viração do dia, Ele ia lá conversar, bater um papo com o casal, porque é um Deus de comunhão, um Deus que gosta disso. Parece que o diabo veio de manhã, parece, e apanhou-os fora da comunhão com o Senhor e derrubou-os no pecado, no movimento de isolamento pessoal. Veio a serpente, Satanás, sutilmente, o tentador,
e trouxe com ele o pecado para a mulher. E a mulher foi quem levou o pecado a Adão. Adão aceitou livremente. Por quê? Porque Adão não foi enganado pelo diabo e nem coagido pela mulher. Adão comeu porque ele quis. Ele pecou, desobedeceu porque ele quis. É um traidor. E com ele caiu tudo. A mulher foi iludida, mas Adão não foi iludido, nem engabelado pela mulher. Embora a mulher agiu como uma tentadora. Ela agiu do jeito que a serpente agiu com ela. Ela pecou e foi levar o pecado ao marido. Timóteo, primeira carta a Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Você vê? Adão não foi iludido, não foi enganado, mas a mulher sim, e caiu na transgressão, na desobediência, no pecado. E Adão caiu no pecado, caiu na desobediência, sem ser enganado, porque ele quis, ele estava consciente. Voltando lá, Gênesis, capítulo 3, versículos 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, a humanidade não caiu com Eva. Não foi com Eva que a humanidade caiu. A humanidade caiu com Adão, em Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Quando Adão pecou, eu pequei com ele, porque ele é o representante, o cabeça da raça. Então, quando ele pecou, a humanidade também foi envolvida nesse pecado original aí de Adão. Jesus é o único homem que nasceu sem pecado, porque não foi gerado do ser humano macho. Por isso que Maria não poderia conceber de José, seu esposo, no caso de Jesus. No caso de Jesus. Ela engravidou não de José, mas da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35, depois o 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor,
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É o 35 primeiro, né? Agora 38. Eu li o 38, vamos ler o 35. Não, mas tudo bem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Foi assim que Jesus nasceu. E você precisa fazer como Maria fez. Eu também. Diante da palavra de Deus, esta palavra que você está ouvindo, que você lê, você tem que dizer: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. É assim que a gente se coloca diante da palavra de Deus. Mas se o cientista fizer um ser humano de uma célula, e aí como fica? Bem, este ser humano também será pecador, porque esta célula foi originária de um espermatozoide de homem. Então não tem jeito. Mas se os cientistas conseguirem fazer um ser humano da célula de um macaco, isso não vai acontecer. Jamais. Jamais. É possível que até já estejam tentando uma experiência assim. Não é de duvidar que seres humanos rebeldes, cientistas rebeldes contra Deus, realizem experiências entre o ser humano e animais. Mas, irmãos, essas coisas são aberrações inomináveis. Mas o ser humano rebelde, revoltado contra Deus, ele pode tentar coisa desse tipo. Seria rebeldia contra Deus. Mas, de qualquer forma, está chegando a hora da manifestação da ira de Deus contra este mundo. Está chegando. O projeto de Deus é nos levar a um estado de identificação. A comunhão normalmente é simbolizada assim: duas mãos postas. Mas isso aqui é fácil abrir, não é? Se chegar alguém com força, pegar aqui e puxar um de cada lado, eles vão conseguir abrir minha mão. Mas identificação é aqui, ó. Tá vendo? Uma mão está na outra. Agora isso aqui não se abre. Não dá. A comunhão ali no Éden, no jardim, foi aberta pelo pecado, pelo diabo e pela força do pecado. Mas o propósito de Deus era a identificação. E daqui não caímos. Isso aqui ninguém afasta. Não há poder para isto. Então, o projeto de Deus é nos levar a um estado de identificação. Quando a gente fala em identificação, que eu simbolizei aqui, mais ou menos, estamos falando de participar da vida de Deus em nós, do próprio Deus em nós, o caráter, a natureza dele em nós. Então, há uma identificação. Então, isso é um assunto muito importante, que nós precisamos compreender bem. Em
relação ao ser humano criado por Deus, o seu projeto, o projeto de Deus, era levá-lo à identificação com Ele. E como eu já disse, a identificação é a introdução da vida de Deus no homem. É quando a vida de Deus entra no homem. É Cristo em nós, como foi dito no texto que iniciamos. Cristo em nós, Cristo nossa vida, a vida de Cristo em nós. Agora nós estamos na identificação, porque Jesus, ele veio para cumprir este projeto de Deus, estabelecer essa identificação dele conosco e nossa com ele. Então, se no Éden Deus estava ao lado do homem, mas o seu projeto era estar dentro do homem. O grande projeto de Deus. E quando ele estivesse dentro do ser humano, do homem, a comunhão, preste bem atenção nisso, a comunhão deixaria de ser provisória e localizada para uma comunhão permanente e interiorizada aqui dentro. Porque é aqui dentro que eu encontro Cristo agora. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está em mim, Ele está aqui. E eu posso abraçá-lo, beijá-lo, ter comunhão com Ele, intimidade. Eu estou falando aqui com palavras figuradas em termos espirituais, mas é o que acontece. Nós temos comunhão com Ele, porque Cristo é uma pessoa dentro de nós, espiritual, mas uma pessoa, e nós podemos ter comunhão com Ele. A comunhão do homem com Deus no Éden era prazerosa, muito maravilhosa, muito elevada, era tudo de bom que se possa pensar, mas ela foi rompida com o pecado. Ela foi rompida com o pecado. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, separados. A outra versão diz: separados estão. Então, irmãos, esse texto aí que o Emerson leu para nós, ele está se referindo à queda de Adão. Todos pecaram e separados estão de Deus. Quando foi isto? Foi lá quando Adão caiu. Separou-se de Deus e nós também, juntamente com ele. O texto que foi lido agora há pouco diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Por isso todos pecaram. Então esse pecaram aí é em Adão. Em Adão. A pessoa nasce pecadora e não para ser pecadora. O ser humano peca porque ele é pecador e não para ser pecador. Ele nasce pecador, depois ele se desgraça ainda mais no pecado, ele se envolve no pecado, lógico, porque nasce com essa natureza. Por isso que nós precisamos da cruz, da obra de Cristo na cruz em nosso favor. Então, aqui se refere à queda em Adão, se refere à natureza pecadora que se estabeleceu com o advento do pecado, lá em Adão.
Adão e os seus descendentes ficaram separados de Deus. Jesus veio então para estabelecer o projeto eterno de Deus, executar o projeto eterno de Deus. E ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. É ou não é identificação? Isto aqui. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, porque no dia seguinte ele já vai ser crucificado. E esses discípulos com quem Jesus estava conversando na véspera da sua prisão e crucificação, esses discípulos vão ter que ficar sem o Emanuel. Quem é Emanuel? Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Deus conosco, isso é fantástico. Deus com a gente. Eles, os discípulos de Jesus, estavam acostumados com o Deus conosco, o Deus ao lado deles. Eram discípulos obtusos, teimosos, duvidosos ainda, mas Deus estava ao lado deles. E isso é demais, é fantástico isso, irmãos. Essa fase de Deus conosco estava chegando ao fim para os discípulos de Jesus, porque agora vai inaugurar uma nova fase. Qual? Deus em nós. E Jesus está dizendo isto aos discípulos. Não será mais a presença física dele conosco, mas agora vai ser o ressurreto vivendo em nós. João 14, versículo 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou viver dentro de vocês, e vocês vão viver porque eu estarei dentro de vocês. Então, o projeto de Deus é que Ele pessoalmente venha morar dentro de nós. É o projeto, nós precisamos entender isso. João 14, 21 ao 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É isso que vai começar, Emerson. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Vai começar isso agora. Eu vou morar dentro de vocês. A partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, não será mais Deus ao lado, mas Deus dentro de nós. Não será mais a presença física dele conosco, mas agora é ele ressurreto vivendo em nós. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Primeiro, ele é Deus sem nós. Você sabia? Ele é aquele Deus que fez tudo sem você, sem mim. Ou você acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Você acha que Ele criou você porque Ele estava precisando de você? Por que Ele criou? Eu não sei, mas Ele criou porque Ele quis. Porque Ele quis. Por que Ele quis? Ele quis porque Ele quis criar você. Ele não precisa. Ele é o Deus sem nós. Então, antes de qualquer coisa, Ele é esse Deus sem nós. Depois, Ele veio ser Deus conosco, que é o Deus encarnado, que é Cristo encarnado. Deus encarnou, agora Ele é Cristo Jesus, Deus homem, em uma só pessoa. Então o Deus encarnado veio para estar conosco, sofrer tudo o que nós sofremos, principalmente tomar a nossa causa, assumir a nossa culpa, toda a responsabilidade, toda a nossa desgraça. Ele veio para assumir tudo isso. Quando Jesus estava pregado na cruz, naquela hora, nós estávamos nele, porque Ele nos colocou. Tudo o que há de mais nojento na raça humana, estava tudo colocado no seu corpo santo, ali na cruz. Na cruz, o Deus encarnado nos recebe em seu corpo e nos leva a morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Jesus Cristo ressurreto, agora o Cristo ressurreto vem viver em nós a sua vida justa e santa, porque é assim que a palavra de Deus diz: Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2:6. Está evidente aqui no texto que não é a ressurreição daquele dia. Não é a ressurreição na qual nós vamos ganhar um novo corpo. Não é, porque esta ressurreição ainda não aconteceu. E aqui no texto diz que já aconteceu. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Cristo está ressuscitado, eu também estou, do ponto de vista espiritual, ressuscitado nele, juntamente com ele, e a partir disso ele está em mim, vivendo a vida dele, que é a vida justa, vida santa. Então, irmãos, a partir desse nos ressuscitou com Cristo, Ele está em nós. Nos ressuscitou.
Agora, você crê que você está nesse nus aqui? Que você faz parte desse nus? Se crê, está ressuscitado. Se não crê, aí não está. Mas poderá estar se você crer. Porque tem que crer. Então, agora Cristo está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida e Ele vive em nós. Então, Deus encarnado, Deus conosco. Nós, no Deus encarnado, na cruz. Morto com Ele, nele. Depois, Cristo ressurreto em nós. Em nós quem? Em nós que com Ele morremos e também ressuscitamos. Mas é preciso crer. Então, Jesus estava conversando com os seus discípulos, mostrando a eles algo muito importante. Muito importante. Quando eu estiver dentro de vocês, aí vocês vão ter uma experiência grandiosa, total, abundante, poderosa comigo. Melhor do que Deus convosco. É Deus em nós. Melhor do que Deus conosco, Deus ao nosso lado, é Deus dentro de nós. É isso que Jesus está colocando aqui. Hoje, a experiência de vocês é Deus em vocês e no meio de vocês. Antes, Deus estava apenas no meio daqueles discípulos, com eles. Mas agora Ele está em nós, dentro de nós. É o que Jesus está ensinando aos discípulos em João 14. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Vós conhecereis. Esse é um conhecer da revelação. Não é um convencer livresco. Não é um conhecer livresco. Não é um conhecer de livros. Não é um conhecer assim, de estar aí ouvindo essas coisas. Não é esse conhecer. Não é a sua capacidade. É um conhecer revelado. É um conhecer que vem ser revelado dentro de você. E você conhece mesmo. Você sabe que você morreu com Cristo. Que com Cristo ressuscitou. Que Ele é a sua vida, Ele está em você. Porque o Espírito Santo vem trazer isto dentro de nós. Agora Ele diz, naquele dia conhecereis. Que dia é esse? Que dia é esse? Provavelmente, se refere à descida do Espírito Santo, quando Ele desceu. O Espírito Santo veio para instruir os discípulos, na verdade, acerca desse vós em Cristo e Cristo em vós. Nós em Cristo e Cristo em nós. Ele veio para ensinar, instruir os discípulos na verdade. Qual verdade? Esta acerca da nossa união vital, maravilhosa com a pessoa de Cristo, tanto na morte, na cruz, como também na ressurreição juntamente com Ele. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você vê que coisa boa? O Espírito Santo ensina tudo e faz você lembrar. Ensina e faz você lembrar.
daquilo que ele ensinou. Então, essa experiência com a pessoa de Cristo, nós precisamos do conhecimento que vem do Espírito Santo, aquele conhecimento que ele revela, que ele traz aqui dentro de nós. Então o Espírito Santo veio trazer a revelação dessa tremenda verdade dentro de nós. Fora disso, irmãos, não existe cristianismo nenhum. É tudo uma farsa fora de Cristo. Não existe igreja de Cristo sem essa nossa união com Ele. Por isso que se diz aí: naquele dia vós conhecereis. Aquele dia que o Espírito Santo veio trazer a revelação. O dia em que o Espírito Santo revelou aqui dentro de mim esta experiência. Então, ela tornou parte de mim. Está em mim, permanentemente. Então, esse conhecer não é filosofia, não é conhecimento teológico, não é conhecimento a nível de mente. Não. Esse conhecer é uma experiência. É uma experiência. É algo provado em nós. É um conhecimento internalizado, incorporado em nós. É algo que passa a fazer parte da gente. É uma identificação. Você tem esse conhecimento? Que Jesus está dizendo aqui? Você já conhece? Até a cruz é Deus ao nosso lado, muito próximo, que já é muito bom, é fantástico. Mas depois, a partir da ressurreição, é Deus dentro de nós, Cristo em nós. Na cruz, é nós em Cristo, porque Ele nos coloca nele. Mas a partir da ressurreição, é Ele em nós. É Deus vivendo em nós. A vida cristã não é Cristo ao lado do cristão, nem o cristão ao lado de Cristo, mas o cristão em Cristo e Cristo no cristão. Irmãos, eu não sou vizinho de Cristo. Não, eu não sou vizinho dele. Eu sou o seu domicílio, tá? Eu sou a sua morada. Ele mora em mim. Eu sou o endereço dele. Você é? Aqui na terra, ele está vivendo em mim, ele mora em mim. Ele está lá, no seu trono, com o Pai, mas Ele está em nós também. Então, o segredo da vida cristã encontra-se exatamente nesta relação. Quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, temos um relacionamento inseparável. Eu não ando ao lado de Cristo, mas em Cristo. Em Cristo. E em Cristo quer dizer que eu estou nele e Ele está em mim. Irmãos, Cristo em mim é algo espetacularmente grandioso. Vamos encerrar essa meditação com o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, e aqui nós temos o tira-teima, o tira-teima, para saber se você é ou não é
Se você é aprovado por Deus ou você é reprovado por Deus. Aqui está o tira-teima. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então eu pergunto, você reconhece que Jesus Cristo está em você? Se você não reconhece, então você já está reprovado. Já está reprovado pelo próprio Deus. A única coisa que nos aprova é se Ele está em nós. Se Ele não está, já estamos reprovados. E você sabe mais uma coisa? Você sabe o que é que o diabo respeita? É Cristo em você. Se Ele estiver em você, o diabo não toca não. Ele não toca não. Ele pode vir tentar, mas ele não consegue não. Ele não arromba a porta não. Porque é Jesus que está aí. Tá? Então, quando você estiver sofrendo uma tentação do diabo, pede para Jesus abrir a porta. Pede para Jesus atendê-lo. Porque ele não consegue nada. Agora, se Jesus não está, eu sou um crente de oração, eu sou de jejum, eu vou para o monte, eu vou para tudo quanto é lugar. Ah, é? Você está pensando que o diabo teme isso, é? Se ele não estiver em você, já era. Você pode ir para o monte, descer o monte, ir para o vale, sair do vale, fazer o que você quiser. Se Jesus não for a sua vida, você está perdido. O único monte, Valdir, que esse é maravilhoso, esse tem que subir, é o Monte Calvário. Mas Jesus já subiu e já me levou nele, então eu já subi o monte, porque Jesus me levou pela atração e me colocou nele.